do Pega na Geral, boa noite. Estamos aqui para comentar o que foi esse Vasco e Fluminense, que foi um jogo cheio de polêmicas. Eu até anotei aqui para não me perder. Mas antes da análise do jogo, eu queria aqui me solidarizar e mandar meus mais profundos sentimentos, e acho que falo em nome de todos os membros da bancada do Pega na Geral, a família do Mauro Canelas, que todos sabem o que aconteceu. Eu não vou ficar aqui gerando um fato em cima disso. A gente espera que tudo seja elucidado. A gente manda aqui, né, toda a nossa energia, todo o nosso pensamento, todas as nossas orações, para que Deus, eu que acredito, ilumine muita família. Parece que tem duas filhas e tal. Ilumine a família nesse momento de muito sofrimento. Bom, voltando à vida que segue, hoje nós tivemos um Vasco e Fluminense que foi muito movimentado, muito movimentado. O jogo em si muito ruim, impressionante como o Vasco perdeu uma oportunidade já no primeiro tempo, que o Fluminense começa o jogo com -1. O Ganso em campo, ele não dá nem para... Eu estava vendo alguns comentários e eu achei interessante uma fala do Apolinho. Eu vi os comentários da TV, botava no Apolinho e tal, para poder tirar uma conclusão. O Apolinho fala, não dá nem para dizer que ele jogou mal, porque ele simplesmente não jogou. E isso era muito claro, né? Ele não jogou. E o Fluminense jogando com -1, mesmo assim, conseguiu criar oportunidade de gol, como o Vasco criou no primeiro tempo também. Nós tivemos aquele lance do Léo Pelé, que o Léo Pelé perde o gol ali embaixo da trave, mas um primeiro tempo que, surpreendentemente, quando o jogo é muito ruim, você não consegue ter essa noção. E era um jogo muito ruim. O Fluminense não precisava desesperadamente da vitória. Começa ali naquele ritmo dele e o Vasco preparando para dar o contra-ataque. E, surpreendentemente, quando você vê o scout do primeiro tempo, o Fluminense teve 69% de posse de bola e o Vasco 31%. Não parecia. O jogo não parecia. No primeiro tempo, o Fluminense chutou 3 vezes ao gol, o Vasco apenas 1. Até porque a chance mais clara de gol foi justamente a do Léo Pelé, ali naquela jogada que ele completa por cima da trave. O Fluminense deu 6 chutes para fora, o Vasco 6. Quer dizer, no primeiro tempo, o jogo estava tão morno, estava tão arrastado, estava com um nível técnico tão ruim. Parece que o Fluminense de férias, e isso é que preocupa. A sensação que a gente tem, pelo menos eu assistindo o jogo, é que o Fluminense ele parecia vir num ritmo de férias, tentando se encontrar, sem muita vontade, e o Vasco jogando o máximo que ele pode jogar. Muita entrega, muita luta, muita tentativa, mas jogando um contra-ataque. Sendo que o Vasco tinha um espaço com o Marcelo, o Felipe Melo. Olha o time do Fluminense, com o Marcelo, Felipe Melo, Renato Augusto e o Ganso. 450 anos em campo. E o Vasco sem velocidade e sem categoria. Você vê que falta categoria para concatenar as jogadas e chegar a uma conclusão mais objetiva. E aí vem o fatídico do segundo tempo. O segundo tempo começa e a chuva aperta, um pouco naquele mesmo ritmo do primeiro. O Fluminense tenta avançar as linhas e tal, e aí começa a participação tão polêmica do árbitro. O árbitro realmente vira o destaque do jogo e alvo de muitas críticas. O primeiro lance é o impedimento do Davi. A regra é muito clara.
ela diz que se o jogador partir antes da linha do meio-campo, o jogador não está impedido. E aí você vê, que é uma coisa que para mim é incrível, eu estava assistindo o jogo pela TV Bandeirantes e parecia que os caras não sabiam da regra. Porque na primeira imagem, a imagem congelada, a impressão que dá é que o Davi está com o pé em cima da linha. Ele parte em cima da linha. E a linha já é considerado ataque, campo de ataque. Ele teria que estar antes da linha. Então você teria que pegar. Se você considera que o jogador do Vasco está em cima da linha, você tem que pegar a relação dele com o último jogador do Fluminense, para você saber se ele estava impedido ou não, se tivesse algum jogador do Fluminense próximo ou em cima da linha. No primeiro momento, não me pareceu um lance de impedimento. Fui ver outros comentários, voltei à gravação, também o Apolinho não achou impedimento. Eu também não fiquei. Alguns amigos reclamaram e tal, mas o jogo foi seguindo. A chuva apertando, e aí virou uma pelada, e aí teve aquela confusão toda, mais de 10 minutos parado, o árbitro completamente perdido, expulso o Medel, expulso o jogador do Fluminense, não expulsa quem briga, e aí o árbitro se perde completamente, e vem algumas jogadas que são muito polêmicas. De todas essas polêmicas, tirando a fragilidade da arbitragem, um árbitro completamente despreparado, muito jovem, você vê que ele estava assustado, a fisionomia dele era de uma pessoa assustada. Você vê o lance do nosso centroavante Verratti, que, primeiro, o do Verratti, que ele vai e completa para o gol. O do Verratti, eu achei falta do Verratti. Não. O cara escorregou, o campo estava molhado, pode, mas achei falta. Achei falta do Verratti. Para mim, o Verratti faz uma carga no jogador do Fluminense, a bola sobra para ele e ele completa por gol. O lance mais absurdo, não que o árbitro não tenha cometido lances absurdos o tempo todo, ele inverteu muitas faltas, ele chega a errar, ainda no primeiro tempo, ele chega a marcar um escanteio para o Fluminense, que foi um lance bizarro, a bola nem toca no jogador do Vasco. Ele inverte faltas, ele está completamente inseguro, mas no frigir dos ovos, para mim, um lance capital e mais absurdo é o pênalti do Cano. Um jogador não pode estar na barreira e botar as duas mãos na bola. Ele faz isso aqui, ele faz um movimento de defesa, de goleiro, ou de uma jogada de vôlei. Ele não protege, a mão não está no rosto. Até porque a mão na falta, você protege as partes íntimas, está colada no peito. O rosto, você baixa para a bola bater, tenta tirar com a cabeça, alguma coisa. Você não bota a mão e ele faz o gesto de interceptar a bola com as duas mãos. Então, para mim, ali é um lance claro de pênalti. É um lance tão claro de pênalti que o VAR chama o árbitro para ver o lance. Vem cá dar uma olhada. Ele olha o lance, você vê que ele debate com o cara do VAR, ele tenta, para mim, ele tenta argumentar, não, ele estava com a mão no rosto. A mão no rosto, colada no rosto. Sei lá o que ele falou ali, não dá para entender. O fato é que o VAR, a gente não pode nem reclamar do VAR, porque o VAR, ele chama o cara para corrigir o lance. E aí, ele mantém a decisão, não foi pênalti, pronto. E aí o time do Vasco fica revoltado, né? Fica os jogadores nervosos, precisa do resultado. O Vasco, se tivesse que ter um vencedor no jogo, certamente seria o Vasco, independente do pênalti. O Vasco merecia uma melhor sorte na partida, não por ter feito uma grande partida,
mas mais pelo desinteresse do Fluminense, mais pela falta de vontade do Fluminense e muito pela falta de dedicação e luta dos jogadores do Vasco que conseguiu o resultado. Então, foi assim que eu vi. O que me preocupa disso tudo? Vários debates, eu debati com o Careca, debati com o Vinícius, debati conversando, a gente conversando, né? O Ferreirinha, e o Ferreirinha mesmo falou, olha, o Vasco está sendo constantemente roubado no campeonato. Foi roubado contra o Boa Vista, foi roubado contra não sei quem, foi roubado contra não sei quem. Então, citando, Ferreirinha acompanha muito mais os jogos do que eu acompanho. E essa fala do Ferreirinha me fez pensar, porque às vezes as pessoas pensam assim, tudo vocês colocam na 777, tudo vocês colocam, porque o Vasco não é mais uma associação. Eu penso o seguinte, eu acho que a partir do momento que você perde o respeito por uma instituição, essa instituição passa a ser alvo de todo tipo de desordem, né? E de desrespeito. E, para mim, isso é muito o que está acontecendo com o Vasco. Eu sou de um tempo em que o Vasco sofria algumas perseguições da arbitragem em jogos contra o Flamengo, em jogos contra o Corinthians, em jogos que interessavam algum desses dois. Mas o Vasco era um clube respeitado. Hoje, quem respeita o Vasco? Será que o Vasco se coloca nacionalmente como uma instituição a ser respeitada? Será que o Vasco tem por trás dele uma direção, um suposto dono que merece ser respeitado? Será que as pessoas não acompanham as notícias internacionais? Será que as pessoas não acompanham as notícias nacionais? Será que as pessoas não veem todos os desmandos, todas as estranhezas, por mais que a imprensa tente esconder, sabendo que está escondendo? Teve o narrador da Bandeirantes hoje, teve uma hora narrando o jogo, ele disse que o 777 não pode, já investiu mais de 100 milhões. E quanto ela vendeu de jogadores? Quanto ela arrecadou de direito de transmissão, de venda de marca, de venda de imagem, de tanta coisa que o clube sempre arrecadou? Quer dizer, isso é uma grande falcatrua. Será que alguém respeita pessoas que têm essa índole, que participam e são capazes de fazer todo tipo de desmando, de desordem, de falcatrua? E quando você liga toda essa imagem a uma instituição centenária como o Vasco, será que isso não vai afetar a respeitabilidade dessa instituição? Para mim, as coisas têm sentido. O Vasco acaba sendo atingido por isso. Não tem como não ser. Então, tudo isso que o meu amigo, querido amigo Ferreirinha, está vendo, para mim pode ser fruto dessa imagem, dessa falta de respeito, dessa falta de credibilidade de quem está por trás do Vasco passa. Porque todo mundo sabe quem é. Então, que credibilidade isso traz no mercado ou no mundo esportivo? Ou na hora que você tem que tomar decisões esportivas em relação a um campeonato ou a escalações? Que tipo de credibilidade tem? Acho que a gente tem que pensar de forma mais profunda sobre esse tema e entender que tudo isso é relacionado. Qualquer imagem ruim atinge o Vasco, principalmente uma instituição que sempre foi muito questionada em toda a sua história e muito perseguida por boa parte da mídia. Então, fica aqui essa análise em relação ao que aconteceu em campo e fica esse pensamento. Não sei se vai servir para alguma coisa, mas eu queria dividir com os amigos, que foi fruto de um papo que eu tive com o Careca, com o Ferreirinha, com o Vinícius, com o Silvio, e eu fiquei pensando isso, queria dividir com os amigos. Amigos, amanhã
Hoje, ainda, teremos a live do Chicão, às 21 horas, e no domingo teremos o Pega na Geral, às 21 horas. Um abraço a todos e saudações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é eterno e é imortal. Um abraço a todos.